Como responder às testemunhas de Jeová? Se Jesus não é Deus, por que os anjos devem adorá-lo? No nosso vídeo de hoje, nós estaremos enfocando a questão sobre a divindade de Jesus. Porque no nosso vídeo anterior, onde nós falamos sobre João capítulo 14, versículo 28, a questão sobre se Jesus é igual ou menor que o Pai, nós enfatizamos que tanto Jesus quanto o Pai são iguais, os dois são iguais. Não existe essa de uma divindade maior e uma divindade menor. Jesus era simplesmente menor do ponto de vista da sua natureza humana, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E por conta disso, nós mostramos que lá na Epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículo 7 e versículo 9, mostra que Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte. Portanto, do ponto de vista humano, Jesus é menor que o Pai, mas do ponto de vista divino, ambos são iguais. Mas assim que gravamos o nosso vídeo, muitos comentários foram surgindo e muitas pessoas começaram a questionar o nosso vídeo, dizendo que Jesus não é Deus, e por esta razão nós resolvemos gravar mais um vídeo para provar que Jesus é Deus. E a pergunta continua: se Jesus não é Deus, por que os anjos devem adorá-lo? Eu sou Elias Soares, você está no canal PR Elias Soares Oficial. Antes de nós continuarmos, eu gostaria de convidá-lo a compartilhar os nossos vídeos, a se inscrever, deixar o seu like, o seu joinha, ativar as notificações, acionando ali o sininho, para que você possa receber novos vídeos já de primeira mão. E ainda mais, eu gostaria que você visitasse o nosso site, que é www.livrariadopastorelias.com.br. Eu quero repetir para você: www.livrariadopastorelias.com.br. Lá você irá conhecer as nossas promoções, e inclusive destas promoções que temos ali, eu já quero mostrar para você pelo menos duas obras da nossa autoria. O primeiro é Dicionário Etimológico de Nomes Bíblicos. São mais de 4.200 nomes de pessoas, rios, vales, montes, deuses e mitos, cargos eclesiásticos, pedras, animais, altares, com a origem, a etimologia, o significado no grego, hebraico, latim, aramaico. Você vai conhecer a importância de um nome, o que ele representa, a origem dos nomes, os nomes de Deus, por que Deus dava nome às pessoas, por que Deus tinha tantos nomes, por que Deus mudava os nomes das pessoas, a questão sobre a superstição de nomes, nomes pejorativos, princípios de interpretação de nomes próprios hebraicos. Enfim, é um tratado de onomatologia com mais de 400 páginas, uma obra que foi premiada na Bienal do Livro em 2005. Então deixo essa sugestão de livro para você. O segundo livro e a segunda promoção que eu quero deixar para você é essa aqui: Perguntas difíceis de responder sobre a imortalidade da alma. Inclusive tem aqui a pergunta que travou os teólogos adventistas. A pergunta que travou os teólogos adventistas. É uma pergunta bem intrigante. Só que além desta, você vai ter aí cerca de 130 perguntas e respostas. O homem é uma alma ou ele tem uma alma? Se ele tem uma alma, qual é a origem desta alma? As várias teorias, o pré-existencialismo, o criacionismo, o traducionismo. E enfim, será que o conceito de imortalidade da alma no mundo cristão, do cristianismo ortodoxo, é realmente fruto da filosofia platônica? De onde realmente vem? Então nós vamos fazer uma abordagem desde o antigo egípcio,
dos gregos, dos pais da igreja, dos reformadores, dos teólogos modernos. São 130 perguntas e respostas. O rico e Lázaro era uma parábola, uma história real? O ladrão da cruz foi naquele mesmo dia com Jesus ao paraíso? São questões extremamente polêmicas. E no final tem um bônus de 5 questões sobre predestinação e livre-arbítrio para você. Bom, dado esse recado, nós vamos agora dar continuidade ao estudo ao qual nós nos propomos fazer acerca da divindade do Senhor Jesus. E eu quero aqui, em princípio, fazer uma leitura na TNM. A TNM é esta Bíblia aqui, olha. A Bíblia das Testemunhas de Jeová. A Bíblia da Sociedade Torre de Vigia. Vamos fazer uma leitura de como é que está escrito Hebreus 1:6 a respeito do tema que nós nos propomos. Se Jesus é Deus, por que os anjos devem adorá-lo? Mas pasmem vocês o que é que eles deixaram aqui como tradução. No capítulo 1 da Epístola aos Hebreus, versículo de número 6, está escrito assim: mas ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz: e todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem. Ora, não é adorem, é lhe prestem homenagem. Mas espere um pouquinho. Vamos dar mais uma analisada no texto majoritário, no texto crítico, porque eu creio que deve ter aqui alguma novidade. Será que prestem homenagem ou adorem, como está escrito aqui no texto majoritário? Olha, no texto majoritário está escrito assim, o texto majoritário é esse aqui, olha. Tá? É o Novo Testamento interlinear. E aqui você tem o texto grego e embaixo a tradução ao pé da letra. Está escrito assim, ó: Rotan de palin, eis sagare ton prototokon, eis ten oikomenem legei. E agora o que nos interessa. Kai proskinessatosan autopantes angeloi teu. Traduzindo, e todos os anjos de Deus o adorem. Eu vou repetir aqui, inclusive, o texto grego. Kai proskinessatosan autopantes angeloi teu. E todos os anjos de Deus o adorem. Não é prestem homenagem, não é reverencie. Então o que eles vão dizer? O seguinte: na verdade, você tem aí, logo depois da conjunção kai, que corresponde à nossa conjunção aditiva e, você tem proskinessatosan, que é uma palavra grega que vem do verbo grego proskineo. Proskineo é eu adoro, é adorar. Mas é importante salientar e sermos honestos que, na verdade, o verbo proskineo, ele pode ter mais de um significado. Pode não significar apenas adoração. Ele pode, como está escrito na tradução da TNM, prestar homenagem, pode ser beijar, tem alguns significados. Mas o que é que vai determinar o significado de uma palavra grega, visto que muitas delas são polissêmicas e têm significados diferentes? Bom, a boa regra da hermenêutica, que é a regra da interpretação bíblica, e a exegese, que faz parte da teologia exegética, nos recomenda que quando nós tivermos uma palavra que oferece tantos significados, é muito importante nós analisarmos o contexto desta palavra. Portanto, nós devemos apelar para o contexto da palavra. Agora, antes de nós falarmos aqui sobre o contexto do verbo grego proskineo, eu gostaria de deixar aqui para vocês uma riquíssima informação, uma informação muito grande. Em primeiro lugar, a TNM nem sempre traduziu proskineo como prestar homenagem. Você sabia que na TNM
de 1953, de 1960, de 1961 e de 1970, a tradução de proskinel era adorar, e lá em Hebreus 1:6, se você pegar qualquer uma destas traduções, de 1953, de 1960, 61 e 1970, lá os tradutores deixaram escapar, porque eles haviam feito uma grande limpeza, né, nesse significado de adorar em todos os textos, mas parece-me que deixaram. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo de número 6, está adorar, e lá está escrito assim: e todos os anjos de Deus o adorem. Interessante, né? Por que eles tiraram? Por que eles tiraram? A partir de 1971 foi feita uma limpeza e eles tiraram este significado para proskinel de adorem. Agora é interessante que a maioria esmagadora das traduções traduzem proskinel nesse texto de Hebreus 1:6 como sendo adorar, e todos os anjos de Deus o adorem. Se você pegar, por exemplo, o texto crítico de Nestle Aland ou de Kurt Aland, e mesmo o texto majoritário, aqui os interlineares, você verá que os tradutores vão traduzir como adorar, a maioria esmagadora. Agora que curioso, né? Porque se é para adorar, veja bem, em Apocalipse 19:10, João, o evangelista, quis prestar adoração a um anjo. Mas não somente nesse texto. Lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 8 e versículo 9. Mas o anjo disse assim: não faças tal. Adora a Deus, eu sou apenas conservo, eu sou apenas um servo também. Você não deve me adorar, você deve adorar a Deus. E curiosamente, lá em Mateus capítulo 4, o Senhor Jesus também disse para Satanás que nós devemos adorar somente a Deus. Ora, se o anjo disse para João Evangelista que João não deveria adorá-lo, e Jesus diz que nós devemos adorar somente a Deus, porque nós incorremos no pecado da idolatria, conforme está previsto no Decálogo, em Êxodo capítulo 20, versículo 1 e 2, que não devemos ter outro Deus diante do único Deus, e nem nos curvar diante de imagem de escultura. E João, como já dissemos, quis adorar o anjo, mas o anjo não quis esta adoração, e lá é adorar. E também o Senhor Jesus disse que só a Deus devemos adorá-lo, porque nós acabamos de ler aqui no texto grego, e eu quero repetir, o seguinte: kai proskinessatosan autopantes angeloi teu, ou seja, e todos os anjos de Deus o adorem. Olha, bem aqui que eu li, olha só, ó, vamos ver se vai dar para você ver daí. Foi aqui, ó. Então veja, se não é para adorar, por que é que os anjos de Deus devem adorar o Senhor Jesus Cristo? Isso não é, porventura, uma prova incontestável, irrefragável, insofismável de que Jesus realmente e de fato é Deus? É claro que é. E a prova disso nós vamos também encontrar em um grande autor, e esse autor inclusive é citado por Daniel Wallace, que é uma das grandes autoridades na língua grega, tem uma excelente gramática grega, inclusive é um dos maiores especialistas em manuscritologia, especialista em manuscritos. E ele cita então o A.T. Robertson. E vamos ver o que é que A.T. Robertson diz na sua gramática, no seu comentário ao texto grego do Novo Testamento, e também na sua gramática grega, porque lá no Novo Testamento grego ele vai levar você a fazer um estudo na gramática grega de A.T. Robertson.
E olha só, o que é que ele diz, eu anotei aqui, o que T. Robertson, um dos maiores estudiosos da língua grega, e como eu disse, citado por Daniel Wallace, um erudito da língua grega, diz a respeito do verbo proskinel em Hebreus 1:6. Olha o que ele diz, olha, proskinel, aqui, em seu pleno sentido de adoração, não de mera reverência ou cortesia. Você pode conferir isso no comentário ao grego do Novo Testamento. A minha versão é em espanhol, mas tem a versão em inglês. Na versão em espanhol está na página 608. E depois ele vai direcionar você para a gramática grega, para você saber um pouquinho mais a respeito deste verbo. Portanto, Hebreus 1:6 é uma prova inquestionável de que realmente Jesus é Deus, porque lá todos os anjos devem adorar. Eu repito, adorar e não prestar homenagem, adorar a Jesus. Aí você pode me perguntar, mas de onde o escritor aos Hebreus tirou esta referência? Você vai conferir isso no Salmo 97, verso 7, e em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 43. Agora é importante você buscar o sujeito que se encontra nessas passagens, tanto de Salmo 97, 7, como de Deuteronômio 32, 43. Pasme você quando você for fazer a leitura. Por quê? Porque ali nesta passagem, a pessoa, o sujeito, é o próprio Yahvé, que as testemunhas de Jeová chamam de Jeová. É o próprio Yahvé. Só que o autor, interessante, inspirado pelo Espírito Santo, atribui este salmo ao Senhor Jesus Cristo. Olha só, porque se eles disserem, não, ali é preste homenagem, e nós temos que analisar o contexto, então veja você, o que é que se deve fazer a Deus? Prestar homenagem ou adorá-lo? O Senhor Jesus Cristo diz que é para adorar. Ele disse que Deus deve ser adorado. Tanto no Salmo 97, 7, como também em Deuteronômio 32, versículo de número 43. Tanto um quanto o outro diz que é para adorar a Deus. Agora, quando você faz um exame, por exemplo, desta passagem bíblica a partir da Septuaginta, lá você vai ver que está dizendo assim, ó, e todos os anjos de Deus o adorem. E a palavra grega que aparece lá é proskinel, tanto em Deuteronômio 32, 43, quanto no Salmo 97, verso 7. Portanto, está aí uma prova insofismável, irrefragável, inquestionável, incontestável, de que Jesus realmente é Deus. E temos muitas outras provas, quando você vai lá para João capítulo 1, versículo 1, onde está escrito, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E em outra passagem bíblica diz que nós temos que honrar o Filho, assim como nós honramos o Pai. Porque se você não honrar o Filho, também não estará honrando o Pai. Veja que a mesma honra devida ao Filho deve também ser dada ao Pai. Quem adora Jesus, adora o Pai. Quem adora o Pai, adora Jesus. E Jesus é Deus, como nós já vimos. Por exemplo, em Isaías capítulo 9, versículo de número 6. Um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele é o Yahvé Tsidkenu, o príncipe da paz. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o primeiro e o derradeiro. É aquele a quem todos nós e todos os anjos devem prestar adoração. Eu quero finalizar fazendo mais uma vez
a leitura do texto majoritário, que está escrito assim: Kai proskinessatosan autopantas angeloi teu, e todos os anjos de Deus o adorem. Adorem quem? Jesus. Jesus. Jesus, aquele que deve ser adorado. Deus abençoe a todos vocês.